Bom dia, doutor Bottini. Oi, Te rapaz, parabenizo também pelo excelente nomeação, né? Aliás, você vê a lista e eu estava comentando no começo do programa que alívio que dá, né? Ver o nome de vocês por ali. Porém, ainda temos aí um cenário de tentativa de instabilidade, apito de cachorro para a extrema-direita, isso em função daquele relatório de ontem no PL. Quero entrar nesse assunto, caro doutor, porque as reações foram muito diferentes, né? Você tem ali do lado da Gleisi Hoffmann, por exemplo, ela já falando em litigância de má-fé. O Lenny Streck, eu vi no Twitter ele falando que era uma litigância temerária, que é meio que a mesma coisa, né? Acionar o judiciário assim com má-fé, querendo enganar o juiz, enfim, de uma forma distorcida. E do lado mais da extrema-direita, eles pedindo anulação de votos. Como você está vendo toda essa situação, caro doutor? Na verdade, mais uma vez, é uma tentativa, né? São várias as tentativas de não aceitar o resultado das eleições. Mais uma vez, agora, através de um partido político, se chega aos tribunais eleitorais com uma assertiva falsa, né? com um pedido juridicamente impossível, inviável, e isso, mais uma vez, vai ser enfrentado pelo judiciário. O que me parece é que o judiciário, ele cada vez mais vai ser mais duro com esse tipo de questão, porque o judiciário, ele é um órgão sério, ele é um órgão que analisa questões solenes, importantes, ele tem uma série de liturgias, e você ficar utilizando o judiciário com esse tipo de demanda sem fundamento, com esse tipo de demanda inverídica, isso, de certa forma, afeta a própria credibilidade do poder. Então, a mim me parece que o judiciário ele vai cada vez mais ser mais duro, mais rígido, talvez usar a questão da litigância de má-fé, como o próprio Dani disse, a litigância temerária, inclusive verificar se ali não existe qualquer ato contra as instituições, contra o Estado democrático de direito. Ou seja, é importante que o judiciário reaja, mas mais do que isso, e eu acho que isso é importante deixar claro aqui, a gente não pode o tempo todo ficar dependendo só do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está muito desgastado, ele cumpriu um papel muito importante nessas eleições. Agora eu acho que é a hora do governo, do poder legislativo, da sociedade civil também entrar nessa discussão, nessa arena e fazer preservar a democracia. Eu acho que o judiciário hoje ele está combalido, os ministros estão sendo atacados e é hora da gente de alguma forma ficar ao lado dele para ajustar isso. Então, mais do que uma medida judicial, eu acho que o Poder Legislativo tem que atuar, eu acho que o Poder Executivo tem que atuar, a gente precisa andar em conjunto para preservar aqui as instituições democráticas. Revogaço, a palavra que é um neologismo foi muito mencionada nos primeiros dias, mas agora está bem sumido do noticiário. Eu queria saber se vocês estão considerando as revogações das portarias na área da justiça brasileira, com vistas a, por exemplo, controle de armas. Tem algumas coisas que são da área do Ministério da Justiça, da área do sistema judicial. Como é que está essa questão do revogaço no ambiente da comissão, Bottini? Bom, veja, na verdade um revogaço, é claro que tem normas que precisam ser revogadas. Agora, revogar normas é necessário aqui um trabalho de análise jurídica um pouco mais delicado, um pouco mais cuidadoso, né? Você não pode simplesmente sair revogando, você precisa analisar quais os efeitos de cada revogação em cada situação específica, né? Então não é um trabalho simples e fácil. Você tem, inclusive, eu trabalhei no Ministério da Justiça, eu lidei muito com a Casa Civil, o número de pessoas envolvidas na produção de uma norma ou na revogação de uma norma é muito grande, porque você precisa avaliar cada desdobramento em cada setor do ordenamento jurídico. Então, há um trabalho de levantar, como você bem disse, principalmente no setor de armas, quais são enfim, a ideia política é você reduzir o armamento, é você aumentar o controle, é você voltar ao status quo anterior. Agora, para isso, quais são as normas, as portarias que vão ser revogadas? Esse é um trabalho de fôlego, está sendo feito, não sei quando que ele vai ser encerrado, porque não é um trabalho simples, mas certamente uma série de portarias serão revogadas e serão revistas nesse setor. Tem outra coisa que preocupa muito hoje no âmbito do Ministério da Justiça, que é o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal, porque ele não é só por causa dos problemas que isso tem gerado para o Brasil, como a gente tem visto, a inação, a falta de competência técnica, a permanência dos bloqueios nas rodovias, né, a cumplicidade de policiais com bandidos, que são os terroristas que apareceram por aí. Mas, além disso, isso evidencia que pode haver o mesmo nível de aparelhamento em outras forças auxiliares e até dentro das Forças Armadas, como a gente tem visto lá pelo alto comando.
Com relação à Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, o que tem sido cogitado, Bottini? Veja, a discussão vai ser na semana que vem em relação a cada um dos temas. Tá? O meu tema ficou o Sistema Único de Segurança Pública, que é essa relação com as polícias dos estados e de que forma que os dados são compartilhados, as informações são compartilhadas. Vai haver também, e aí tem um grupo importante de delegados da Polícia Federal que está analisando a estrutura da Polícia Federal e as reformas necessárias. Mas a ideia é fazer com que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal sejam polícias republicanas, ou seja, sigam a legalidade. O que a gente vivenciou foi efetivamente um exagero, foi uma conduta absolutamente equivocada, que não reflete, inclusive, o pensamento daquelas pessoas que compõem a polícia. O que a gente viu foi um grupo de pessoas que tinham uma visão absolutamente distorcida de como funcionam as instituições, um grupo contrário ao Estado Democrático de Direito, que de alguma forma falou em nome da instituição. Mas a gente tem pessoas muito razoáveis, muito coerentes, que vão fazer com que a gente trabalhe para que as polícias voltem a ser o que elas foram. A Polícia Federal, por muito tempo, foi um exemplo de uma polícia séria, honesta, proba e transparente. Então a ideia é que a gente tome medidas para que ela efetivamente volte a ser uma polícia que defenda, que proteja o Estado Democrático de Direito, ou seja, que não admita qualquer tipo de ingerência, qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de turbação ao funcionamento das instituições. Então esse trabalho está sendo feito e está sendo levado a cabo por delegados e por personagens muito corretos e tecnicamente muito preparados.